Olá, começa agora mais um Em Pauta aqui na TV Fevale. Nosso assunto de hoje é o mercado na área criativa. Os setores ligados às atividades criativas movimentaram 150 bilhões de reais no Brasil ano passado, mesmo em meio à crise econômica e política do país. Por isso, para entender um pouco mais como funciona esse setor e quais as oportunidades de mercado na área, recebemos aqui hoje o professor Cristiano Max, do mestrado em Indústria Criativa, aqui da Fevale. Tudo bom, professor? Bem-vindo ao Em Pauta aqui de hoje. Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Obrigado pela presença. Bom, falando já no mestrado em Indústria Criativa, a gente tem então um mestrado voltado a estudar esse mercado, enfim, e toda a parte teórica e também de mercado dos setores criativos. Eu queria que tu comentasse um pouco, antes da gente entrar propriamente na questão de mercado, sobre, enfim, conceitos, o que seria essa indústria criativa e como que a gente poderia relacionar ela depois, vamos conversar um pouquinho mais com as questões de mercado mesmo que a gente vai discutir. Também, a questão da indústria criativa ela vem sendo discutida já faz mais de 20 anos no mundo. Ela existe desde sempre, porque o ser humano ele produz cultura e produz bens e serviços criativos desde que se constitui enquanto civilização. Mas ele se torna pauta há um pouco mais de 20 anos nas questões econômicas de diversos países. Passa por se tornar pauta por uma discussão de uma diversidade de matriz econômica que deve ocorrer em função de movimentações econômicas entre blocos e países que trabalhavam com uma matriz mais fundamentada em manufatura ou então no primeiro setor que seria o agrícola e que passa a ter muitas pessoas qualificadas e tem que rever como o sistema econômico daqueles países vão funcionar. Então essa discussão começa há um pouco mais de 20 anos e ela visa identificar setores que trabalham com alguns outros conceitos que a gente ouve por aí como indústria limpa ou com valor agregado, em que a manufatura e a operação básica, braçal, não é a determinação do valor de saída do produto. Inicialmente, a Inglaterra faz um trabalho primordial nesse sentido, no final da década de 90, e identifica de 11 a 15 setores. E olhando a taxonomia, as categorias desses setores, tu começa a perceber que são setores que são setores de produção de cultura, de produção de conteúdo. Bom, essa discussão ela avança, e aí por que eu estou dizendo isso? Porque algumas pessoas podem conhecer o conceito de indústria criativa e economia criativa e atrelar a muitos setores. Mas o coração da discussão ela começa pela produção de conteúdo e produção de cultura. Depois ela vai adiante porque existe um entendimento de que criatividade é um ativo muito importante dessa nova visão econômica que se tem. E aí se tem um entendimento de criatividade muito amplo, né? Qualquer pessoa que cria ou que reconstrói algo ou que inventa algo, ele passa a criar. Então, diversos outros setores se agregam a isso como setores tradicionais que usam a criatividade enquanto processo. E aí alguns autores chegam a citar como o próprio setor de medicina, setor de advocacia, de engenharias, de ciência, pesquisa e desenvolvimento de uma forma geral, porque é sempre criativo dessa maneira, né? Então a gente pode determinar que a indústria criativa e a economia criativa, ela nasce da identificação de setores primordiais que produzem cultura e criatividade na sua essência, como letras, música, artes, dança, artes cênicas, e aí se reflete em setores próximos como cinema, fotografia, games, vai para setores de prestação de serviço com habilidades criativas e culturais, como o próprio jornalismo, a publicidade, a arquitetura, a moda, e começa a transbordar para setores que usam somente o puro processo criativo e não mais direcionados para a questão de cultura e conteúdo. A partir do que tu disse agora, dá para dizer que a indústria criativa é um conceito em expansão, já que tu comentaste que começa com um núcleo mais ligado às artes, né? E tu citaste algumas delas, e esse conceito vai, parece que inchando, né? Aos poucos e abarcando outras áreas que não seriam aquelas do núcleo. Esse conceito continua em expansão? E isso influencia numa configuração de mercado? Bom, eu não sei se eu usaria a palavra expansão. O que eu usaria? Eu acho que é um conceito sendo apropriado, né? Então, diversas áreas estão se apropriando do conceito. O que isso impacta, essa apropriação?
Porque inicialmente, quando se pensou o conceito de indústria criativa, e ele é um conceito político, ele não é um conceito de mercado, nem é um conceito vindo da área acadêmica, né? Ele inicia como uma questão política. Ele servia para direcionar e dar um norte para políticas públicas dos países, para que eles pudessem revisar sua matriz econômica e colocar mais força motriz de trabalho e mais circulação de moeda em função desse tipo de produto. Quando ele começa a ser apropriado por outros setores, no sentido mais puro do processo criativo, começa, obviamente, uma popularização. Isso, de uma maneira, num primeiro momento, é benéfico, porque torna, vamos dizer assim, público e torna notório para outras pessoas e para outros setores a importância das habilidades criativas e culturais desses núcleos, né? Que eles passam a ter um discurso um pouco mais de importância do que, às vezes, muito pejorativo com relação ao artista que produzia dentro daquele setor. Mas, ao mesmo tempo, isso prejudica, porque há um redirecionamento novamente das políticas públicas para abraçar essa suposta expansão do conceito. E aí, quando tu percebe em estudos aqui, que nós fizemos aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, nos últimos 6 anos, considerando o governo passado que teve mais editais e mais incentivo a esses setores, tu percebe que há um esvaziamento e uma redivisão. Então, políticas públicas que priorizavam a expansão de um setor criativo, que se calcava num coração do núcleo de cultura e conteúdo e que podia gerar um valor agregado interessante, uma certa mudança de matriz econômica, passa a dividir as mesmas verbas de editais e de incentivos com todos os outros setores tradicionais, que se abarcam dentro do conceito por um escape semântico, quer dizer, a humanidade cria, qualquer um cria, então todo mundo é economia criativa. Então, na minha opinião, a apropriação que os outros setores vêm fazendo do conceito de economia criativa, ela é mais prejudicial hoje em dia do que positiva. Só que se nós formos conversar e abrir o debate aqui com outros especialistas, por esse conceito poder ter esse tensionamento, né, essa amplitude, para eles isso vai ser positivo porque acaba por entrar os afazeres e as operações diárias deles, né? Mas eu acho que perde a essência do núcleo, que, por exemplo, a gente pode dizer que o primórdio da consolidação desse conceito vem na Inglaterra em final da década de 90. Se perde o que se pensou naquela época. Tu comentaste agora uma questão de setores públicos, enfim, políticos, editais. Quando se cria, por exemplo, aí tem questões, talvez seja semântica, mas tem uma questão estratégica. Quando se cria uma secretaria que não é só, por exemplo, de cultura, né, ou um ministério que não seja somente de cultura, que seja de cultura e turismo, ou até como é na própria Inglaterra, esportes, cultura, turismo... Mídia, esportes, cultura. Essa divisão, então, tu acredita que seja, de alguma forma, prejudicial? Não é a divisão setorial do governo, né? Ela tem certa importância, mas a importância dela vai ser muito mais de economia política interna do que do impacto do desenvolvimento desses setores. Porque, como tu disse, na Inglaterra é mídia, esporte e cultura, tudo junto. E qual é o problema? Aqui se briga pelo Ministério da Cultura, a gente tem um entendimento. São relações culturais e de economia política de uma região, de um país. Eu acho que o impacto que se causa mais é na divisão dos setores econômicos. Então, passa a dividir com o setor criativo todo o setor que se diz de inovação. E aí entra setores de produção metalmecânica ou de produção moveleira que não tem no seu núcleo a essência do setor criativo. Por quê? Porque nesse entendimento da indústria criativa, além de uma horizontalidade, quer dizer, eu tenho setores que vêm desde da dança, vão passando pela fotografia, pelo cinema, pelos games, pela publicidade, e vão cair talvez nessa alargamento do conceito para os setores tradicionais. Eu também tenho uma verticalidade que é do porte da natureza dessas empresas nesses setores. Então, incentivar o desenvolvimento do setor criativo e ter mercado para isso, quer dizer, poder contratar gente e ter mais postos de trabalho e aumentar o faturamento, não vai depender só das grandes empresas de porte. Quer dizer, dentro do cinema eu vou ter produtoras grandes como a própria Globo aqui no Brasil, ou a entrada e a parceria com Fox ou com produtoras internacionais.
mas eu vou depender de produtoras pequenas, quer dizer, a BPI, quer dizer, a Associação Brasileira de Produtores Independentes, é extremamente importante nisso. E ainda produtoras locais pequenas, né? Na música a mesma coisa, na publicidade, agências grandes, agências menores. E aí, quando eu tenho a divisão das políticas públicas para o desenvolvimento desses setores, dividida com setores gigantes, eu começo a retirar da possibilidade das políticas públicas esse desenvolvimento do microempresário, do desenvolvedor local, né? Começa a ficar muito longe essa questão conceitual. E aí pode-se discutir que daqui a um pouco isso seja tarefa do poder municipal. Mas quando tu começa a perceber as verbas e a distribuição de verbas, e aí sim influencia o que tu retornava antes no início ali, a divisão ministerial, a divisão governamental do país interligada para isso, quer dizer, quanto a Secretaria de Cultura, o Ministério de Cultura Federal repassa para os estados, que repassa para os municípios, aí vai ter essa influência. Então acaba por ser uma grande salada, que tem que considerar portes, horizontalidades, alargamentos de setor. E aí, voltando a responder inicialmente o que tu disse, eu acho que essa divisão não é a grande influência, a divisão governamental. É uma questão mais conceitual, né? Como é que é configurado esse mercado criativo, dado o que a gente discutiu agora? Esse mercado criativo, para que a gente possa dizer o que a gente disse na abertura do programa ali, que ele movimentou no ano passado 150 bilhões no Brasil inteiro. Considerando-se uma crise econômica e política, enfim, um momento turbulento aí que já dura praticamente 3 anos, como que esse mercado se configura de tal forma que ele se mantém e cresce, né, economicamente e movimentando aí empregos, enfim, mudando configurações do que se entende por trabalho, enfim, entrando numa seara mais conceitual aí a respeito? Eu acho que tem umas 2 ou 3 questões importantes para a gente, no tempo que a gente tem, para a gente comentar sobre essa expansão do mercado, dele se manter ainda fervoroso em termos financeiros ou de faturamento. Uma que é uma crítica, né? Esses 150 bilhões, eles não são 150 bilhões. No Brasil, a gente tem indicadores de economia criativa que eles abarcam coisas tão fora ou alargadas do conceito para que o número possa ser grande e a gente possa se mostrar pujante internacionalmente ou de outra maneira, enfim, que o número real não é esse. Mas também não quer dizer que o número real seja tão menor que esse, porque existe uma outra questão, que é a própria dinâmica e a configuração dos setores criativos, que é a informalidade. Uhum. Então, mesmo perdendo de um lado os gigantes de algumas áreas, talvez a gente não chegue no mesmo número, mas a gente chegue num outro número que tem que ser considerado a informalidade. Saiu um relatório, deve fazer um pouco mais de um trimestre, é para ser trimestral esses relatórios, do Observatório de Economia Criativa. Nós temos 5 no Brasil, um das sedes é aqui no Rio Grande do Sul, e esse, o OBEC aqui do Rio Grande do Sul, mostrou um relatório onde eles chegaram num cálculo de que basicamente fica em torno de 45% a média de informalidade nos setores criativos. Então, quer dizer, qualquer cifra que a gente tenha, a gente tem que dobrar, no mínimo isso, quer dizer, então se faturou 150, vamos para 300. Claro, como eu disse, a primeira coisa, a gente tem que desconsiderar determinados setores. Uhum. Se tu pegar a pesquisa da Firjan, que é uma das que o Brasil mais seguia, muitas vezes pelos números, ela considera nanotecnologia como indústria criativa. Uhum. E aí acabamos de discutir que o conceito vem do núcleo da cultura e do conteúdo na Inglaterra, é um alargamento gigante demais para o Brasil para considerar isso. Ele está considerando aquela questão de ciência, de invenção, de inovação, né? Então, considerando essa questão do alargamento do conceito, que invalida alguns números, e considerando a informalidade, que inclui alguns outros, o que a gente tem que levar em conta na pujança do mercado é que quem está fazendo o mercado de indústria criativa e setores criativos aqui no Brasil e em todo o mundo, e esse é um outro dado que pode ser pegado num relatório que já tem uma certa idade, né, um relatório de 8 ou 9 anos da Inglaterra, são as micro e pequenas empresas, são os empreendedores individuais. Quem dá a pujança desse setor é isso. Não é um reflexo do comportamento da indústria criativa, essas pequenas feiras, quer dizer, tu tem aí food trucks, cultura, música, então qualquer um que visita a nossa cidade, e isso vem pipocando ao redor do mundo, percebe que a movimentação daqueles setores ali se dá por pessoas locais, ou proximidades, quer dizer, é uma relação muito mais, né, mais próxima com essas pessoas. Claro, existem as grandes indústrias, como a gente diz, quer dizer, quem movimenta um grande setor de videogames é um Ubisoft, é uma EA,
Mas cada vez mais tu vê produção local de aplicação de mobile ou jogos nacionais em Steam ou portais. Então existe um jogo entre as empresas de grande porte e as empresas de pequeno porte, que hoje eu acho que são o que realmente vai dar corpo para a indústria criativa. A gente vai para um breve intervalo agora, e em seguida continuamos conversando aqui sobre o mercado na área criativa no Brasil. Já voltamos. Voltamos com o Em Pauta de hoje, falando aqui sobre o mercado na área criativa. Recebemos aqui o professor Cristiano Max, do mestrado em Indústria Criativa aqui da Fevale. A gente conversava antes, professor, a respeito das configurações desse mercado criativo no Brasil e no mundo. Comentava sobre o conceito que foi criado na Inglaterra e que acabou, de alguma forma, sendo modificado e que aqui no Brasil hoje é utilizado de uma maneira bem diferente. Eu queria avançar um pouco na questão do comentaste agora de nanotecnologia, a importância da tecnologia para esses setores criativos, e mesmo que haja essa espécie de confusão aí no conceito e que trazendo esses setores aí que tu comentaste que não seriam originalmente da indústria criativa, da área criativa, como nanotecnologia e setores ligados à inovação, qual a importância da tecnologia para os setores criativos, e especificamente dos setores criativos e não de setores tradicionais que se utilizam de microsetores criativos, né, para desenvolvimento? Sim. Bom, a tecnologia é um dos pilares da possibilidade vamos assim, da indústria criativa ter tomado o vulto que tomou, né? Então, diversos estudos demonstram que é graças às questões de tecnologia de informação e de comunicação, como a possibilidade da internet, a digitalização das mídias, áudio, cinema, vídeo, a criação dessas plataformas de distribuição de conteúdo como YouTube, Facebook. Então, é de suma importância a tecnologia, porque é ela que dá base para que a gente possa ter a expansão da indústria criativa, né? Alguns estudos de pesquisa na Austrália demonstram que, na verdade, a indústria criativa ela só pode ser constituída enquanto conceito no momento em que tu tem a comunicação, a tecnologia e a cultura trabalhando em prol do desenvolvimento de produtos econômicos, vamos dizer assim, né? Então, não há como tu ter a indústria criativa que a gente percebe hoje sem a base tecnológica. Mas, claro, a gente pode pensar assim, a internet comercialmente ela vai entrar na década de 90 no mundo. E antes da década de 90 não existia indústria criativa? Claro que existia, né? O cinema nos Estados Unidos, Hollywood, é um dos grandes exemplos. E assim como a indústria da música. Claro, toda a base tecnológica de distribuição daquela época era o que eles podiam usar, era a maneira como se usava na época. Mas com a capacidade de que as pessoas, a partir das tecnologias digitais, possam produzir também, então, virar consumidores e produtores, que é aquele termo que a gente utiliza no meio dos estudos de cibercultura, que são os prosumers, né, que são os produtores e consumidores, é que existe a expansão dessa ideia de indústria criativa e a possibilidade da inserção de mais pessoas trabalhando com isso. Porque no momento em que tu não tinha essa capilaridade que a internet vai te possibilitar de produção cultural, a concentração era muito grande. Claro, existiam os bolsões de resistência, existiam os independentes, existia todo um mercado possível, paralelo e eficaz para que as pessoas pudessem sobreviver local, mas a tecnologia vai possibilitar que exista uma equiparação entre os grandes e os muito pequenos, né? A ponto de que a gente tenha fenômenos de que pequenos virem gigantes em determinado momento, falando aí não só de plataforma, mas dos próprios artistas que vão acabar nas suas relações com fãs, na convergência de mídias, criando outros modelos de negócios que façam, inclusive, que os grandes players de indústria criativa que antecediam as questões tecnológicas de base de redes tenham que se rever, né? A indústria da música é uma das principais exemplos do início dos anos 2000, com os casos do Napster, do Metallica, inclusive
de uma banda se posicionando supostamente contra né, uma questão que eles deveriam estar atuando junto ao público. Então, todo esse fato, essa notoriedade e como as gravadoras responderam a isso, demonstra a importância da tecnologia no momento de virada da indústria criativa. O barateamento da tecnologia é um fator importante para isso. Como tu comentaste do prosumer, né, do cara que está em casa sempre assistindo ou sempre ouvindo, e aí se dá conta de que ele também pode fazer esse barateamento, o custo menor, o alcance maior da tecnologia é importante para isso. Eu acho que tu falou as duas coisas, né? Além do barateamento, a própria questão tecnológica, que vamos dizer, aquela chamada, eu não gosto dessa palavra, mas vamos lá, né? Estou parecendo vendedor de lojas Bahia, sei lá. A tecnologia de ponta que era usada pelos profissionais acaba a chegar no amador com um custo barato e, né, extremamente popular. Então faz com que as pessoas possam gravar seus audiovisuais, editar seus audiovisuais e subir esses audiovisuais com uma qualidade e uma linguagem que a gente vê no profissional, né? Então tu pega a expansão disso no audiovisual, tá aí o YouTube, né? Então a plataforma YouTube é disponibilizada, os equipamentos começam a baratear, os softwares começam a ficar mais fácil, começa a se trabalhar mais a linguagem nas crianças, porque não é uma coisa que é de uma hora para outra, e não é alcançado por todos de uma hora para outra. Quer dizer, por que hoje esses youtubers, essas crianças têm essa facilidade? Porque em algum determinado momento as próprias escolas e os professores deles, que eram de uma geração intermediária deles, começaram a pedir para eles trabalhos de audiovisual, porque eles sabiam que estava ficando fácil o acesso. E isso também incentivou na educação alguma coisa e incentivou profissionalmente que eles buscassem alguns mercados. Eu acho que o audiovisual é um mercado extremamente importante para demonstrar isso aí, né? É um dos que mais se expande, mas que também vem trocando modelos de negócio, né? A gente também pode gerar uma certa crítica, quer dizer, hoje em dia o próprio YouTube, enquanto plataforma, recebe severas críticas à obrigatoriedade da publicidade, quer dizer, ele retorna, pelo tamanho e pelo porte dele, a ser um player tradicional de televisão. E o que vai surgir depois? Porque vai surgir alguma coisa depois, né? A música é um outro setor, quer dizer, hoje com home studio em casa, tu não precisa de muito equipamento, nem de muita isolamento e essas características todas que os profissionais precisavam para poder produzir um material de extrema qualidade, profissional melhor que um profissional e sair distribuindo ele. Então sim, o barateamento, vamos dizer assim, um downsize, quer dizer, a tecnologia profissional sendo acessível ao amador. E o trabalho da linguagem vindo pela própria área da educação no colégio, se pedindo mais mídias por causa de uma geração intermediária, uma geração como a nossa, que começa a pedir isso na escola há 5, 6, 7 anos atrás, monta um cenário cultural hoje que é esse. Para ir encerrando a nossa conversa, enfim, os setores criativos são marcados pela intangibilidade, né? Tu está lidando com criatividade, está lidando com ideias, está lidando com, enfim, apesar de ter produtos e coisas tangíveis, mas como comentou lá, aquele conceito inicial tinha a ver com intangibilidade. Para quem, a gente falando de mercado aqui, né? Para quem quer trabalhar com isso, né? Ou enfim, aqui a gente pesquisa a respeito disso, né? Mas para quem quer trabalhar nesses setores, o que seria a formação, né, de um profissional que vai trabalhar nesse setor, ou mesmo o currículo desse profissional? Por onde que passa? Por onde que esse cara caminha? É muito aberto ou é uma coisa um pouco mais focada? Você tem a impressão que, como por ser intangível, que é uma coisa muito aberta, mas pela nossa conversa aqui agora, não parece tanto, né? Tem algumas coisas que deveriam ser trabalhadas. Sim. Ele dá a ideia de aberto, porque quando a gente fala setores criativos, tu bota num balaio de gato uma série de segmentos que são extremamente diferentes. Que eu costumo até fazer uma brincadeira, um administrador, um advogado, um contador olha para os setores criativos e diz, não, são todos criativos. E é como nós olhar para a economia, a contabilidade e a administração e dizer, é tudo gestão. É tudo, né? É tudo setor. Então, num primeiro momento, ele parece que é muito flexível, muito amplo, e de qualquer maneira tu pode chegar. Mas não. Cada um dos segmentos dentro do setor criativo, tu tem um foco, né? Obviamente que como tu está lidando com produção de conteúdo e cultura, tu consome isso desde cedo. Então é muito importante consumir, ser eclético, olhar a variedade, tentar entender as estruturas das coisas, reproduzir elas, por causa que o acesso
a tecnologia, ao software, ao hardware, é tudo muito barato hoje em dia, ter esse incentivo em casa, ter esse incentivo na escola, mas chega um determinado momento em que tu determina qual tipo de habilidade tu quer e o tipo de segmento que tu vai ir, e aí o foco e o estudo se torna muito pontual, né? Então tu pega uma universidade como a Fevale, nós temos aí em torno de 19 graduações que cobrem diversos dos segmentos criativos. E aí, dependendo de como tu quer atuar, tu vai para uma ou para outra. E ainda assim, tem segmentos criativos que não são cobertos por cursos de graduação. E tu pode pegar um curso correlato ou passar por uma experiência extensa de mercado, ou as duas coisas para poder equiparar e aí ir trabalhar com o que tu deseja, né? Então, não é difícil, não é alargado, tem focos, mas falar em setores criativos é muito grande, são diversos segmentos. Tá certo. Professor, muito obrigado pela presença aqui no Em Pauta de hoje, obrigado pela conversa. Muito obrigado pelo convite. Prazer. Certo. Nosso Em Pauta de hoje fica por aqui, você pode assistir este e outros programas no nosso canal do YouTube, youtube.com/tvfevale, e acompanhar novidades da nossa programação no facebook.com/tvfevale. Na semana que vem a gente volta, até mais.